Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida, sou eu, Kai. Esse vídeo aqui é um filosofia viva, filosofia marginal. No âmbito mais de filosofia do dia a dia, ou talvez até um vídeo de como eu fazia antigamente, de como é que era o nome. Nem lembro o nome do quadro, mas... filosofia comportamental, uma coisa do gênero. Não, outra coisa. Oficina de criação de personagens, OCP? Pode ser uma oficina de criação de personagens. Apesar de eu não dar mais esse título pra nada, eu meio que abandonei o título de oficina de criação de personagens, funciona nesse instante pra mim. Né? E é um relato nesse caso, e minha gata tá no cima do teclado, ela vai fazer besteira como sempre. Esse ano 2024, e o relato é esse aqui, né? De trabalho, principalmente, né? Antes de falar do trabalho, eu vou falar da minha vida um pouco, né? Não dela como um todo, mas de pequenos momentos. Eu nunca fui sociável, sempre fui antissocial, fobia social e tal, e tudo bem, até aí, ok. Aí a vida, né, depois que você sai da escola, né, tem pressão na escola, você fica ali, eu sempre tive muita dificuldade emocional, emotiva, né, em lidar com estresse, em lidar com pressão, em lidar com demanda, com cobrança, principalmente quando eu era mais novo. Depois você vai meio que acostumando, você vai aprendendo, criando uma casca, uma resiliência. Mas eu sempre fui em exatas por causa disso, porque eu me cobrava, não conseguia render, era difícil, eu não entendia, quando explicavam pra mim eu não entendia direito, fazia o que dava, eu decorava, fazia de maneira mecânica, e aí ia empurrando, né? Em exata sempre foi assim. Teve um certo momento no ensino médio que era bem decoreba mesmo. Né? Aí, mas no começo da infância, aprendizado assim, de letras, aprender a ler, e começo da escola mesmo. Depois, assim, na quinta, sexta série, né? Mas depende muito da matéria. Teve momentos onde eu ficava muito estressado, assim, com uma ansiedade muito grande e tinha dificuldade em render, tipo assim, bloqueio mesmo, né? E não era bem burnout, como tá no título, né? 2004, um pequeno burnout, porque eu não sabia o que era e tal, era uma coisa pontual, assim, que um dia ou outro, assim, né? Não era prolongado, né? Era uma coisa bem pontual, assim, numa matéria, num aprendizado, né? No decorrer da vida você vai lá, sai da escola, fica no limbo um período, aí faz cursinho é estudo em cima de estudo, em cima de estudo, e um pouco mais de estudo. Também mais em humanas e biológicas, não tanto em exatas, nunca dominei muito exatas, eu tenho até afinidade um pouco com biologia e química. Mas eu gosto muito de física quântica, física teórica, física filosófica. Eu sou da filosofia das ciências em grande parte, eu tenho um pensamento científico em grande parte. Mas no parte de lidar com a parte objetiva, de fazer contas e cálculos, não tenho facilidade. E bloqueei isso e eu meio que abandonei mesmo. Hoje em dia nem lido mais com isso, então não sei como é que eu tô. Né? Porque faz tempo que eu não volto pra brincar, aprender matemática, aprender física e tal. Faz uma cara, né? E toda vez que cai em prova, eu simplesmente faço o que dá pra fazer de qualquer jeito. Beleza, cursinho, bacana, estudava pra cacete, via anime, jogava, era divertido, não trabalhava, não tinha dinheiro, mas ainda tinha ar, assim, tinha uma liberdade meio que ingênua na adolescência, pós-adolescência, na verdade. Adolescência é a mesma coisa, escola, videogame, mangá, anime, sair com a galera, tinha socialização, né? Então o burnout não existia de fato, né? Era um estresse, assim, a ansiedade como sempre, um estresse de vida, emoção, né? Estresse emocional. Solidão, entre outras características ali do dia a dia e tal, né? Falta de vínculo afetivo, carência, essas coisas normais, né? Aí faculdade, depois de entrar no vestibular e tal, os percursos de quase uma década, né? Pouco mais de uma década. Época de trabalho era difícil, sofrido, horas e horas fazendo trabalho, pesquisa, mas tudo meio que dava pra dar um jeito. E eu não lembro de nenhum momento nos trabalhos de faculdade que eu tive burnout também. Tipo, era difícil, estudava pra caramba, lia um monte de texto, grifava, pegava um monte de coisa, elaborava um esqueleto de trabalho, colocava em texto, editava, fazia o texto funcionar, entregava, ganhava uma nota 7, uma nota 6, ganhava uma nota mais ou menos, passava. De vez em quando, raramente, um 5, nem tão raro assim, mas um 4, tirei, doeu.
Aí depois um 5 de recuperação, foi a nota mais baixa. Momentos difíceis, estressante, mas eu conseguia controlar, porque eu pegava o professor que eu achava que era mais fácil de lidar, de ter nota. Matérias que eu tinha mais afinidade. Eu conseguia... sempre fui bom em gerenciar as coisas, gerenciava o meu tempo de estudo, gerenciava a parte de fazer o trabalho. Fazer o trabalho com antecedência, não ficava em cima da hora, fazia com uma semana, 2, 3 semanas antes. Entregava o trabalho, fazia seminário, fazia IC eu jogava para escanteio, fingia que fazia, mas ninguém ligava, ganhava dinheiro e tal. Bolsa de estudo para mim foi praticamente roubar dinheiro do governo, porque eu praticamente não fiz nada de pesquisa. Ficava fingindo que pesquisava, enrolando ali, eu nunca fui de pesquisa. Sou um péssimo acadêmico. Mas beleza, né? Ganhava dinheirinho ali da bolsa, auxílio moradia, também outros esqueminhas que eu fazia. Um pouco ilegais e tal, mas tomara que ninguém me prenda ou cobre meu dinheiro de volta, porque me salvou a vida mesmo sendo meio que na zona cinza, né? Mas aí, seminário, fazer o seminário aqui de ciência científica, seminário ali, grupo de estudo aqui, grupo de estudo ali, lia texto pra cacete, apresentava coisa, interagia com a galera veterana, participava do centro acadêmico, movimento estudantil de vez em quando, um outro debate ali junto à galera, né, aos problemas da faculdade, junto aos trabalhos, não trabalhando ainda, só na faculdade, então eu sou privilegiado, né, sempre fui privilegiado em certo sentido. Nunca passei fome, nunca tive necessidades urgentes, tipo roupa, tênis assim, deu uns cagaços já. Comida de vez em quando também já deu uns cagaços já, mas assim, nunca foi uma coisa constante, né, foi situações mais pontuais, assim. Computador também, fiquei anos e anos com um computador, assim, nossa, eu comprei esse computador daqui a mais ou menos 8 anos. Um pouco menos de 8 anos, esse computador aqui foi o único computador que eu comprei na vida, tá aguentando até agora, por sorte, deu uns pau no Windows, deu pau em algumas coisas, mas quebrou um cooler dele e tal, mais suave, depois eu troco, um dia. Mas tá aguentando o tranco, perdi HD e tal, mas coisa básica, né? Mas o meu computador anterior, pelo amor de Deus, cara, não dá pra abrir o navegador junto com outro programa. Era muito pouca memória, era uma lancha. Era horrível. E tinha dado raio lá na cidade que eu morava, queimou o mouse, queimou isso, queimou aquilo, queimou placa, não dá pra jogar, não fazer nada. Aquele computador serve pra ver vídeo e de vez em quando usar a internet. Não dá pra usar direito o navegador, não tinha nem como, né? Era difícil naquela época. Foi uma época complicada, assim, na faculdade. Foi bem difícil, mas não tinha dinheiro também, não conseguia colecionar mangá. A parte doentia de consumidor que consome jogo, na parte mais adolescente tinha, né? Depois eu tinha muita coisa pirata e tal, né? Eu comprava muito DVD e pirateava, baixava, pirateava. A parte mangá e a parte hardware, principalmente HDs, assim, foi a parte mais quando eu arrumei emprego. Essa parte também na faculdade tinha uma bolsa ali, gostava com mangá, gastava com mangá. Comprei o computador com esse dinheiro e tal, né? Depois teve a pandemia, na pandemia tava acabando a faculdade já, licenciatura, bacharel. E ainda não tive burnout nem nada, né? Burnout estava ainda controlado até ali, dava para sobreviver, respirar e tal. Comecei o trabalho em 2020, pandemia, pouco depois, terminei a faculdade no segundo semestre de 2020. No primeiro semestre de 2020 terminei a licenciatura, formei de vez, né? Aí trabalhei até o começo ao fim de 2020, no caso entrou a pandemia. 2021, 2022 pandemia, 2023 também mais ou menos, mas não é mais pandemia. 2023, 2024 foram os anos, principalmente 2022, 2023 eu tive uma carga horária de aula bacana, deu pra ter uma grana, juntar uma grana, fazendo as experiências, eu tô tentando umas apostas agora, fazendo uns experimentos e tal, né? Porque eu sou privilegiado, consegui ali, não gasto muito com coisa, meu irmão me ajuda e tal, né? Tá tranquilo financeiramente. Então com o trabalho ali, 2020 foi difícil, 2021 foi complicado, 2020 foi um pouco mais fácil, mesmo sendo difícil, porque teve a pandemia, teve a bolsa ali do governo, né? E acabei pegando auxílio por sorte. Também não sei se for certo ou não, mas o governo me deu auxílio, o governo Bolsonaro, caótico, né? Aí peguei aqueles dinheirinhos lá, né? Ajudou. Publiquei meu livro por causa disso. Acho que foi esse dinheiro que eu publiquei meu livro praticamente. Eu paguei pra publicar, né? Não é de graça. Mas foi também uma espécie de prestação de contas para com o livro, não para comigo mesmo, né? O livro existe. Ninguém lê, nem eu. Só é livro publicado porque sim. Deve ter vendido menos de 10 volumes, né, de unidade, então eu sou um escritor. Tem um monte de coisa escrita no computador, tem coisa que eu não tô trabalhando, deveria trabalhar, mas tô sem cabeça pra isso, tem que voltar a escrever, mas se eu faço, der tudo certo, futuramente, não tão futuramente assim, né?
Mas voltando então, trabalho e tal, os complexos, pandemia, mas Dória, governo Dória, tava dando certo. Entrou o governo Tarcísio, entrou esse Zé Ruela do Feder como secretário de Educação. No primeiro ano de gestão dele foi 2023, ele pegou leve porque ele estava se adaptando ao problema que era ele fazer a gestão dele, né? Ele pegou ali a transição, né? Então 2022, bacana, 2023 dei sorte, foi um melhor ano assim de aula, peguei um monte de aula de filosofia, peguei aula de sociologia, aprendi horrores em 2023, foi um ano magnífico, aprendizado. Dei aula de verdade, não era mais aula online, não era aquela frescurite de aula para parede, que nem foi em 2022. Foi aquelas aulas que eu dei de contraturno, que foi um desespero, mas ao mesmo tempo tudo bem, porque eu dava de casa, né? E deu para fazer a grade inteira das aulas, era bagunçado, era 5 escolas. 2021 também era 5 escolas, mas era bem poucas aulas, né? Então era meio que dava para respirar. 2022 deu para respirar porque tava ali de boas, né? No sentido de dar as aulas de casa em geral. A logística ficou legal a logística. 2023 a logística estava perfeita, só que entrou um bagulho ali de ter que cumprir as horas na escola, era meio chato, mas dei sorte da escola ser do lado de casa, e aí ficava 8 horas, 9 horas na escola, era um porre. Era 8 horas na escola, mais almoço, era uma merda, tudo bem, mas era bacana que eu conseguia fazer os negócios ali, morava perto, a logística também funcionou. E foi o melhor ano, assim, pra de fato dar aula e aprender enquanto dava aula. E aí cheguei em 2024. Em 2024 não consegui todas as aulas, não fechei a grade. No sentido de fechar a grade de manhã foi bacana, deu para respirar segunda-feira. Logística ficou até que ok. Terça-feira era difícil, mas a logística do trabalho estava bacana. Então, ano passado foi legal, a logística foi bacana e tal. Só que as matérias. Eu já tinha pego o itinerário formativo, que era a matéria da reforma do Temer, tá um caos, mas dava para dar um jeito. Só que o governo em 2024, o governo da gestão do Tarcísio, né, mais a gestão Feder, do secretário de Educação, ele implementou um monte de catástrofe na educação. Uma penca de coisa. E doeu. Cara, pela primeira vez na minha vida, trabalhar se tornou horrível. Acordar, me aprontar, ir pra escola, e dar aquela matéria de liderança ou artes e mídias digitais durante o ano letivo. Depois até tem uns perdidos aí porque eu não aguentei, né? Porque tava embaçado, tá? Aquela matéria que eu nunca estudei na minha vida, que era uma porcaria, que era um conteúdo que eu odiava em geral, que eu tinha que ficar o tempo inteiro consertando para turmas que, literalmente, essas matérias não tem como você fazer as turmas gostarem. São matérias nulas, tá ligado? Não tem valor. E as pessoas não dão valor. E aí eu tinha que fingir que tinha valor, dar uma boa aula, me esforcei pra caralho. Tinha a fiscalização, tinha ali as provas que se você não desse a matéria os alunos iam mal. E aí eu fui, né, fui tateando, fui aprendendo as lógicas e vi até onde dava pra estender a corda, né? E eu aprendi a estender a corda, vi até onde dava e tal, dei uns perdidos e tal, né? Mas essas matérias, mais aquele ambiente de plataforma, mais aquelas cobranças constantes que nem era comigo, porque pra mim eu tava largando foda-se. Mas pros outros professores lá de métrica de plataforma, e número, e presença, e não sei o que lá, e até PCzinho besta de videozinho, e o caos da administração, e o desespero por causa da destruição da carreira, aquele ambiente tóxico em parte da escola, mas nem tanto pela escola, mas sim, é complicado, mas mais por parte da carreira e o desalento e a ansiedade e a desesperança e os alunos que odiavam a matéria. E eu dando aula pra parede, mas com uma coisa que eu odiava, não é dar aula de filosofia pra parede, porque dar aula de filosofia pra parede, eu gosto de dar aula de filosofia, eu sou formado na área. Dar aula de liderança e artes pra parede, e eu me esforçando horrores pra fazer aquilo funcionar, porque é uma matéria complexa, foi uma tortura, tá? E eu fiquei muito cansado, e muito psicologicamente cansado. Eu me arrastava para a sala de aula. Abatia o sinal, eu não queria entrar na sala de aula, coisa que é raríssimo para mim, porque eu não sou esses professores que ficam enrolando, que já estão todos veteranos e chateados. Eu sempre fui para a sala de aula de boas. Mas não tinha nenhum ódio pelos alunos. Eu tinha salas, comparado com o ano passado, ano retrasado, na verdade, 2023, 2024 tinha salas mais fáceis. 2023 era mais desafiador. 2024 as salas eram mais tranquilas em geral, uma ou outra assim que era mais difícil, mas
dava pra dar um jeito, sabe? Tirando que eu não tenho muita autoridade nem nada, que sou meio bundão, né? Mas eu não tava aguentando, cara. Eu tava exausto. E aí o pequeno burnout, não um grande burnout, né? Lá, entrei em colapso, depressão. Mas sim, eu tava melancólico, eu tava estressado. O último bimestre eu nem consegui fazer live mais de leitura de livro. Eu tava pilhado, eu ainda tô pilhado, porque isso tem um eco ainda, né? Depois do final do ano. Eu tava exausto, ainda tô cansado, e agora tem o problema de que ano de 2025 vai ser bem pior. Por que vai ser bem pior? Porque eles destruíram com as aulas de filosofia, aulas de humanas, sociologia foi pro saco, história também teve problema. As aulas de liderança e arte, que era aquele iceberg, aquele gelo que você pegava e se agarrava ele em desespero, cortaram também, cortaram a eletiva, cortaram o projeto de vida, cortaram a tecnologia, eu não posso mais dar. Só o pessoal de exatos que pode dar tecnologia agora. Eu nunca dei tecnologia, mas agora nem posso. Formação que eu fiz, os cursos que eu fiz, tudo lixo. Projeto de vida, eletiva, não tem eletiva mais em ensino. Se for em PEI tem. Em curso de escola de período normal, né, de período menor, né, que é de manhã ou tarde só, né, PEI, né, de integral, né. Não tem eletiva, então não tem nada. Aquele curso de eletivo não serve pra nada, aquele curso de projeto de vida e aquele curso de tecnologia não serve pra nada. Orientação de estudos já virou de português e matemática, também não serve para nada mais, porque eu não posso mais dar essa matéria. Foi reformulada. Filosofia perdeu a grade horária, tem 1/3 das aulas, e olha lá, tá? O que tinha antes, não dá nem pra fechar contrato. E não tem como pegar aula de história, porque os professores de história também estão com pouca aula. Não tem como pegar aula de sociologia, porque a sociologia está com pouca aula. Aula de artes, que é artes e mídias digitais, é dificílima, porque todo professor de filosofia, sociologia e humanas, eles... os concursados, né? Contratados não. Os concursados ali já estáveis, eles pegaram todas as aulas dessas matérias para formar a grade, porque eles estão sem aula também. Tem professor que ficou adido sem aula para dar aula. Tem professor que pegou um monte de matéria que foi obrigado a pegar, né? Porque não tem mais aula a pegar. Ele tirou, era 7 aulas do dia, agora é 6 aulas no dia, uma aula a menos. Então são 5 aulas a menos na semana, o que dá um impacto maior ainda em grade horária. Para quem é de filosofia e sociologia, se ferrou. Assim, tomou no... Entendeu? Literalmente, sociologia e filosofia se fudeu, e eu sou de filosofia, né? Então eu fico desesperado, porque eu olho para aquilo, tem poucas aulas em cada escola, aulas picotadas, escolas que, pelo que eu sei, pela minha pesquisa preliminar, longe que o cacete. Assim, 2 horas de viagem para ir, ou mais. Não dá para aula noturna nessas escolas, porque se pegar noturno você não volta para casa. Não tem como voltar, é difícil pra cacete. Assim. Talvez tenha como, eu tenho que fazer as logísticas ali de pesquisa no Google e tal, né? Na hora que for atribuir ainda, não abriu atribuição nem nada, né? Nem pleitear interesse, nem atribuir, né? Mas vai abrir. Mas eu tenho que ver como é que eu vou fazer, porque tem escola ali que tem aula noturna e eu medo do caramba, né? Porque eu moro na periferia, no cu do Juda, né? E o medo de se fuder, né? Tanto acordando muito cedo, porque é perigoso, né? Acorda às 5 da manhã para pegar... Acorda às 5 não, sai às 5 de casa. Sai às 5 da manhã de casa a pegar transporte, é cagaço, tá? É cagaço. E voltar às meia-noite, 11 da noite, é cagaço também, tá? Então, os dois cagaços. Extrema noite e extrema manhã. É difícil, tá? Esse já deu BO também esse ano passado aí, que tentativa de assalto, que eu vacilei também, né? Aí fiquei com cagaço maior ainda, né? E, tipo... vai ser mais de 3 escolas, certeza, vai ser 5 escolas para tentar fechar, sei lá, 20 aulas, se é que vai dar 20 aulas. E eu tô chutando aqui que vai dar umas 10 aulas, tá? Se é que eu vou conseguir 10 aulas. É perigoso pegar 0 aula. E literalmente virar eventual ou procurar aula eventual ainda, né? Porque ficar indo nas escolas e plantando, ficar de plantão nas escolas e tal, né? Para pegar as aulas que faltarem, professores faltarem e tal. Se tiver falta de professor, porque já também apertou a corda no pescoço dos professores concursados já, eles não podem faltar mais, que deu um monte de regras novas ali que eles se lascam se faltar, tá? Se lascam de verdade. Não pode mais faltar. E além desse esquema aí dos próprios professores concursados estarem no limite, né? Os Os, então, que é tudo pano de chão, é tudo bombril, tudo descartável, tudo lixeira, se lasca. E quem não Os separa em 2, né? Os Os remanescentes do concurso e os Os PSS 2024. PSS é processo seletivo. O processo seletivo 2024 fica atrás dos Os do concurso. Remanescente do concurso.
Essa galera do PSS não vai ter aula. Porque os OS já não tem aula. A galera que pagou para fazer a prova do PSS 2024 vai olhar para a parede e vai ver a eventual, ou olha lá. E se for de português e matemática, consegue alguma coisa. De artes, talvez, porque dessas aí, talvez tenha aula. Por milagre, essas aí tem bastante coisa na diretoria de ensino onde eu estou, né? Porque eu não sei as outras. Que eu sondei só a minha, né? Por cima, eu não sei se os dados também são confiáveis, mas acho que são. Então, português, matemática e inglês ali, inglês também tem bastante aula em geral. O PSS pode falar, beleza, dá para respirar. Filosofia, sociologia, talvez história, talvez ali educação física. Cara, rodou. Não tem mais aula. PSS não pega aula. O O, segunda camada, esquece. Rodou mesmo, pelo menos nessa diretoria que eu estou. A remanescente, se pegar, pegam aquelas aulas de tacho de panela, né? Se raspando tacho, pegar aquela miséria em várias escolas, que nem foi no meu segundo ano. Quando eu tinha 5 escolas, uma aula em cada, praticamente 2 aulas em cada, era um inferno. Esse ano aqui, se der certo, vai ficar umas 3, 4, 5 escolas com no máximo 20 aulas. Eu acho que não vai pegar mais que isso, não dá pra pegar mais que 20 aulas. Se eu der sorte, eu pego uma escola inteira longe pra caralho, longe no inferno, mais umas aulas bacanas assim que eu vi que essa escola talvez tenha. Só que eu vou competir com um monte de gente à minha frente. Se tiver transparência e justiça na atribuição, porque eu tenho 11 pessoas na minha frente, dos OS, eu sou o 12º colocado, eles fazem um macete, ó, você é de Sociologia, mas você tá na posição 5 de Sociologia, só que você pegou 3 aulas de Sociologia naquela escola, mas tem Filosofia ali também. Em vez de eu dar pro professor de Filosofia, que vai dar a matéria de Filosofia, porque é formado em Filosofia, e tal, mas você pode dar aquela aula de Filosofia. Você tá na posição 5 de Sociologia, pega a Filosofia também. Vai junto, leva junto. E aí eu que tô na posição 12 de Filosofia e deveria ter prioridade em pegar a aula de Filosofia, que é minha matéria, não pego. A mesma coisa que pode acontecer comigo, de eu pegar a aula de Sociologia, de História, de outros professores, de Artes ou Liderança, né? Aulas que são jogadas nas minhas costas, né? Mas quem deveria pegar essas aulas é o professor de Sociologia ou Filosofia. Não, Sociologia no caso, ou outros professores, né? Por que eu digo isso? Porque em 2023 isso aconteceu meio numa coisa meio estranha. E esse ano aqui, um professor de Sociologia pegou as aulas de Filosofia da escola que eu queria pegar a aula de Filosofia. E pegou tudo. E a minha prioridade era Filosofia, mas ele pegou tudo. Então eu fico meio assim, foi um joguete, eu tava na mesma escola, foi um joguete deles dar as aulas pra mim de arte e liderança e fazer um bem bolado ali e dar Filosofia pra ele ficar num esquema ali de tipo logística de atribuição? Pode ser. Respeito. Mas eu queria dar Filosofia e quem deu Filosofia foi ele e eu acabei dando essas aulas que me surtaram. Foi artes e liderança. Mas então, ano que vem não, já estamos no ano que vem, esse ano aqui vai ser complicado de atribuir. Se eu não atribuir, ou atribuir muito pouco, eu tava vendo ali já para mandar currículo para sair da área e pegar emprego em outras áreas, ou tirar um ano sabático. Não sei, investir em projetos particulares, esquecer por um ano a compra dos meus mangás, o que vai doer no coração, porque eu não vou ter dinheiro para comprar mangá. Vai ser assim, de uma dor violenta, porque eu tô preso em mangá. A cada 2, 3 meses eu gasto uma grana em mangá. Assim, tá caro manter a minha coleção. É impossível, pra falar a verdade. As editoras lançam um monte de coisa, o preço só aumenta. Elas lançam um volume só, custando 50 conto, um volume que antigamente custava 10. Custa 50. E tá muito caro. É impossível, eu sou doente por isso, eu gosto muito de colecionar, eu compro o máximo que dá, eu tenho um monte de coleção, eu lanço um monte de coisa bacana. Eu tô desesperado por causa disso, mas não tem muito o que fazer, não tem fonte de renda, né? O meu trabalho dá a fonte de renda, eu tava comprando com isso, né, em geral, né, e gastando com outras estruturas. Mês que vem não, esse mês, eu tenho que comprar HD pra esse computador e eu vou comprar HD ignorante, dessa vez, para fazer um projeto aqui de backup que eu quero fazer para longo prazo e médio prazo. Então vou fazer merda esse mês. Mas financeiramente falando, eu estou com a corda no pescoço, né? No sentido não de investimento eu tô no desespero, mas eu fico dependendo do mercado, então eu tô de mãos atadas. O que posso fazer é sentar e esperar e dar um pouco de sorte e também ter um timing
e ser sábio para me livrar do investimento na hora certa, para talvez, se o investimento der certo, sair por cima, né? Aí, nesse caso, por milagre, aí tudo bem, desempregado ou não, fudido ou não saiu perdendo. Mas se der errado o investimento, fudeu tudo. E aí, no sentido de renda, também tá naquele esquema, tô indo já para emprego de salário mínimo, né? Ou 2 salários mínimos no máximo, 2.500. E é ok, emprego normal, 6 por 1, 5 por 2, né? Trabalha em algum lugar aí que tiver possibilidade de ser contratado, né? E é ser não trabalhar na área, né? Não necessariamente dependendo do diploma, né, de ensino superior, nem nada. Mas é mandar currículo e ver o que dá, né? E ver o que acontece. Tem umas áreas aí que talvez contrate, mas ganha menos do que eu ganho, trabalha mais do que eu trabalho. Pode ser mais tranquilo, mas vai ser difícil, né? Então o burnout, ele ecoa. Por que ele ecoa? Porque ele é um pequeno burnout de desespero e ansiedade. Ele é o desespero de estar asfixiado e querendo morrer por ter que trabalhar nessa gestão. E em parte isso também é um pouco tempestade em copo d'água, porque eu tô sofrendo e não tô conseguindo controlar o sofrimento, né? E tá difícil. E em parte as perspectivas. É um pequeno burnout que ecoa, mas eu estou um pouco mais de boas, né? Porque eu não tô que trabalhar, tá tranquilo por enquanto nas férias escolares, né? Mas daqui cerca de 15 dias eu tô na roça de novo, para saber o que vai acontecer com a minha vida. Então em 15 dias eu descubro diabos vai acontecer, e daí eu tenho que planejar o mês que vem. Então tá difícil por causa disso, né? Esse pequeno burnout é burnout mesmo, é depressão, ansiedade, desânimo, falta de vontade, insônia, falta de motivação, falta de fazer as coisas que você faz em casa, não ter mais... Eu só tava vendo anime no automático, esse último bimestre do ano passado. Foi um inferno pra mim. Eu tava no talo, tá? No talo. E esse ano que vem aqui, vamos descobrir como é que vai ser, porque a tendência é piorar. Ser mais ruim, assim, no sentido de logística, eu acho que vai dar merda. Mas no sentido não de logística, mas no sentido de trabalho mesmo, de pressão, de caos, de estresse, de cansaço, de exaustão, e logística também, que vai talvez dar BO pra caramba. Eu vou dormir tarde, acordar cedo. Ou algo do gênero, né? Porque eu vou ter que fazer Eu acho que o meu modo de fazer, né? Fechar a minha grade curricular. Se eu fechar a grade curricular, que eu não tenho certeza nem se eu vou conseguir fechar. Mas fechar as aulas vai ser bem complicado. Então, esse é um relato, né? Filosofia marginal, no sentido de dia a dia mesmo, né? De existência, de OCP, de oficina de criação de personagem, porque eu tô me criando aqui durante essa jornada, né? Desse ano passado e desse ano de 2025, né? E 2024, meu pequeno burnout, e 2025, não sei, vamos ver. 2024 e meu pequeno burnout é o título do vídeo e fica nessa. 2025 eu não tenho a mínima ideia. Então, um pouco de desabafo também sobre a situação, né? Eu tô bem cansado, emocionalmente falando, né? Psicologicamente falando, e bastante ansioso, né? Porque... E um pouco puto porque eu sou azarado e meio negligente também por causa dos meus mangás, vacilei aí. Muita mangá, muita coisa pra cuidar e acabei não dando atenção suficiente, tava cansado e não limpei direito. E aí teve época de Aleluia, né, de cupim, e pegou cupim em algumas edições, eu tenho uma lista aqui dos mangás, por enquanto até o momento catalogado uns 12 volumes com cupim. Danos leves, mas danos que eu sou paranoico, eu vou comprar de novo esses volumes, eu vou ter que fazer alguma coisa, porque eu vou ter que anotar ali a médio e longo prazo. Algumas edições relançadas já, e eu tô com as edições velhas, e danos nas edições velhas é menos doloroso, né? São edições já mais antigonas e tal, meio tanco, né? Mas eu vou fazer aqui uma logística financeira para ver como é que eu faço para reaver os mangás danificados. Mas o dano não é grande não, é dano mínimo, assim, em grande parte deles. E por vacilo né? E aí eu entrei em paranoia, eu tô há 3 dias aí arrumando os estantes, limpando tudo. E, cara, é exaustivo, 5, 6 horas por dia limpando estante, 5 andares cada estante, frente e verso. Ensacolando mangá, eu tô deixando feio pra caramba as estantes, porque em vez de ficar assim, bonitão, né, pra poder limpar, mexer, né, nos mangás, é visível, eu vou colocar sacola neles, os que precisam, né, os que são em plastificado, eu não li ainda, que são vários, dá pra dar um perdido e tal, eles não vão ser atacados pelos cupins, não tem traça em casa por sorte, mas cupim, infelizmente tem, é difícil de lidar com isso, praga urbana, e no caso dos que
Jujutsu Kaisen, que eu perdi um volume dele. O Kimetsu no Yaiba ali também, eu vou ter que sacolar eles, vou deixar meio que naquele esquema, né? Minha própria... tô no processo de limpeza de casa, de manutenção de casa, enquanto eu tô de férias, tô trabalhando pra caramba, na verdade, tô exausto. Fisicamente falando, mas dá pra descansar mentalmente um pouco, pelo menos, né? Então é isso, pessoas. Esse foi um burnout, um pequeno burnout de 2024, um relato sobre as perspectivas de 2025, financeiramente talvez um pouco. Com certeza de carreira, de profissão, né? De perspectivas financeiras e rotina, também não sei como vai ficar o canal, né? E é isso, vamos ver como é que fica os próximos meses. Se der tudo certo, que bom. Se der tudo errado, vamos vendo aí na vida de dificuldade. Como eu falei, sou privilegiado, tô reclamando meio de barriga cheia, eu sei disso. Não sou alienado, tenho noção das coisas, eu tenho consciência de que tem várias coisas que podiam ser bem pior, assim. Eu tenho essa penca de mangá que se der desespero eu posso vender e dá pra se manter por um tempo e tal. É uma coisa que eu doeria na carne, no coração, na alma vender, assim, seria insano, desesperador, mas se for necessário a gente tenta, né? E fora que não dá pra saber se é um comprar, mas assim, dá uma grana, cara. Dá pra vender, assim, não sei quantos mil, mas dá pra se manter um ano aí só vendendo mangá. De boas. Então dá pra ficar de um ano sem trabalhar vendendo mangá. Se vender, né? Você vê o nível de acumulação de décadas, né? Porque é de décadas. Então, um ano ou dois vendendo mangá de décadas acumulando e tal. Com preço de capa, reajuste de inflação, né? Ou algo do gênero. Preço de capa não dá. É bem bolado ali, tentando fazer um esquema. As edições estão bem cuidadas em geral, tirando aquelas que amarelaram pela poeira e tal, o tempo, né? É inevitável e tal, mas em geral as edições estão decentes. Mas eu não quero fazer isso e eu vou evitar isso ao extremo. Eu prefiro ficar sem comprar e vivendo aqui com meu irmão, né? Sugando ele. E desesperado procurando emprego, né? Ou coisa do gênero, do que vender. Então, vender é a última opção. Tipo assim, deu merda, deu merda, deu merda, deu merda, vende. Mas tem que ser merda mesmo. Aí dá sorte também não queimar nada, o computador, entre outras coisas, né? Trocar esse cooler que queimou. O cooler era baratinho, R$10. Depois eu dou um jeito. Queimou por bobeira também, tava vibrando, não arrumei, agora ele quebrou de vez. Aí o outro deu um jeitinho pra não quebrar e vacilei, né? Falta de manutenção, outra negligência minha. E o pau do HD eu vou dar um jeito depois, no Windows, né? E entre outras coisinhas. Mas é isso, galera. Desculpa aí por me estender por 32 minutos nesse pequeno burnout que virou um grande vídeo. Relato de vida mesmo. Pessoal pra cacete. Filosofia viva, porque é a minha filosofia de vida, né? A minha vida em filosofia, a minha vida em reflexão. E minha vida em dor, sentimentos e felicidades e de lamentações. Às vezes, um tanto quanto não necessárias. Às vezes é de você tá meio que sendo um privilegiado, branco, estável, chorando à toa, né? Mas a vida dói mesmo que você seja branco e tal. É porque você é homem que não dói, não é porque você é branco que não dói, sabe? Todo mundo sofre, né? Então, não dá pra menosprezar o sofrimento de ninguém, nem mesmo de uma pessoa como eu. Também não posso menosprezar o sofrimento dos outros. Muitos dos meus amigos de filosofia cometeram suicídio e eram classe média. Outros têm sofrimentos mais diversos, então não é dinheiro ou classe social que não deixa você imune da realidade, né? Então, apesar de poder ser muito pior, eu tenho noção do quanto pior pode ser. Não sou da faixa de Gaza, não moro na África, tenho problema no guerra civil no meu país. Tenho família, apesar de difícil a relação com ela, não é simples, né? Ainda tem alguma estrutura, né? Algum lugar pra cair vivo, né? Não cai morto, tem lugar pra cair vivo. Então, não dá pra chorar tanto. Mas não é por isso que não é cansativo, não é... A vida é uma alucinação, um delírio. Eu tava revendo, assim... Tirando a parte de socialização, esquece, mas a parte de viver, assim, pelo trabalho... E alienado, anestesiado, né? Como vegetal ali todo dia, faz parte, né? Mas é cansativo, é meio que... perda de vida, né? Mas isso é outro vídeo, outra história. Então é isso, pessoas. Até mais aí. Palma mouse aí para esse longo relato. Até a próxima. Falou.